por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, Ele quer nos ajudar, não é pela força, não é pelo poder, mas pelo Espírito Santo de Deus, é pelo Espírito Santo, e é nesse Espírito que nós temos que buscar a Deus, e nós temos que ser quebrantados, porque senão até o quebrantamento leva a gente ao orgulho. E aliás, buscar avivamento é uma arma muito perigosa na mão de um crente, porque tem muita igreja que começa a buscar muito avivamento e forma um grupo de pessoas orgulhosas, porque essas pessoas falam assim: não, agora nós buscamos tal santidade, a gente ora de tal maneira, a gente está tendo uma comunhão com Deus que não dá nem para misturar com os outros mais. Faz do avivamento um ídolo. Transforma a vida de oração num ídolo. Transforma a vida de santidade num ídolo. E não, a vida de oração, a vida de santidade é uma vida que é para ser vivida para que a gente possa se misturar com esse mundo que é maligno, para que a gente não se contamine com o mundo, mas a gente possa brilhar onde há as trevas. Infelizmente eu já tive a oportunidade de viver numa igreja assim, onde o povo se achava tão santo, tão crente, tão batista. Trouxe um pastor presbiteriano para pegar na igreja e quase apanhei. Nós não somos eles. Se eu tivesse trago um pregador pentecostal, então eu tinha me pendurado pelo pescoço. E graças a Deus, aqui nós temos essa liberdade, que nós já tivemos aqui. Presbiterianos, batistas, pentecostais, homens com compromisso com Deus, porque não me importa qual seja a denominação dele, não me importa se ele vê diferente o que eu penso do batismo, o que me importa é que nós todos temos em comum que Cristo é o único Salvador. O que mais importante do que eu é o Senhor. E mais importante do que eu é o meu próximo. E o quebrantamento me leva a entender que a minha igreja não é a melhor igreja. Que as minhas ovelhas não são as melhores ovelhas, apesar de eu amar vocês, meus irmãos, e dar glória a Deus pela vida de vocês. Mas eu sei que tem pastor com ovelha muito melhor do que a minha. Como vocês sabem que existem muitos pastores muito melhores do que eu. Onde há igrejas muito melhores do que a nossa, onde há comunidades muito melhores do que a nossa. Nós precisamos ser cheios de Deus. Nós temos que nos limpar, nós temos que nos purificar, nós temos que nos lavar, cavar a vida de Deus, deixar Ele entrar e transformar a nossa vida, não pela força, não pelo poder, porque tem gente que está querendo fazer isso ainda por força. Na história da igreja nós vemos isso se repetindo, nações, igrejas que se levantaram contra outras nações, contra outros grupos, se reunindo para tentar forçar a sua religião. Tem muito crente que ainda faz isso, que ainda tenta impor a sua religião, forçar a sua religião, né? Você vê uma pessoa que está andando numa religião que você sabe que não é verdadeira, que é um culto, que é uma heresia, né? Mas isso não dá o direito a eu tentar forçar essa pessoa a desacreditar nisso. O que eu tenho que fazer é pregar o Evangelho, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é o Espírito de Deus trabalhando no meu coração que vai me trazer a liberdade. É Ele que convence o homem do pecado. Então a única coisa que eu posso fazer não é falar mal da igreja dele, é pregar a respeito do Evangelho verdadeiro, porque se ele conhecer o Evangelho verdadeiro, ele vai encontrar uma igreja que anda com Cristo. Porque até a nossa igreja, de uma hora para outra, pode virar e não ser mais a igreja de Cristo, se nós não andarmos mais com Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Se Cristo não for mais tudo o que nós necessitamos. Porque a igreja de Cristo é uma igreja que está totalmente submetida a Ele. Por isso Ele é a cabeça da sua igreja. Ele é o Senhor da sua igreja. Porque Ele é o Salvador da sua igreja.
Tem muita igreja com placa de igreja evangélica, com denominação, batista, presbiteriana, pentecostal, assembleia, o que seja, onde Jesus já não é tudo que a igreja precisa. Onde Jesus não é suficiente. Onde você tem que fazer alguma coisa. Você tem que merecer para andar com Deus. Ou seja, Cristo só não basta. Essa igreja não é a igreja do Senhor Jesus. Porque na igreja do Senhor Jesus Ele é Senhor. Ele é único. Ele é soberano. Ele é poderoso. Aleluia. Ele é santo. Separado. Separado do pecado. Mas envolvido com o pecador. Justo, mas amoroso. Puro, mas misericordioso. Se a tua santidade tem te isolado do mundo, se a tua consciência de pureza tem te feito a se separar das outras pessoas, você precisa rever o seu relacionamento com Jesus. Se você quiser ver um avivamento, você vai ter que entender que o Senhor te limpa, te purifica e te salva, para que você vá ao mundo e pregue o Evangelho dele, para que muitos sejam salvos. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, ele diz: mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não tem jeito. Só tem um jeito de ganhar na presença de Deus, é perdendo. E hoje em dia a mensagem é exatamente oposta que a gente tem ouvido dos cultos. Não, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Se você chegar em primeiro, você vai ser ganhador. Não, a gente sabe que no mundo é assim. Quem é o primeiro colocado é quem é ganhador. Mas no reino de Deus, os últimos serão os primeiros. É interessante isso, não é? Paulo ele fala da corrida. Né? Eu corri o bom, né? eu combati o bom combate. Eu corri e cheguei. E venci. Mas ele não estava falando em chegar em primeiro lugar, porque a corrida para Deus era o contrário, era para trás. O mundo está correndo numa direção, ele correu na outra. Então, na verdade, se nós estamos correndo com o mundo, nós vamos sempre ser últimos. Porque o mundo vai para um lado, nós vamos para o outro. Não é à toa que o símbolo do cristianismo é um peixe. Peixe só nada contra a corrente. Peixe nunca vai a favor da corrente. Ele fica contra a corrente, assim que ele nada. Assim é o crente. Ele foi chamado para viver diferente do que o mundo foi chamado a viver. O mundo corre numa direção, nós corremos na outra. Mas eu corro na outra para que, na minha atitude de humildade, no meu testemunho com Deus, eu possa mostrar o caminho para os que estão correndo na direção errada. Porque eles correm em direção à perdição e nós corremos em direção à salvação. Nós temos que ter essa consciência de que a nossa corrida é uma corrida de humildade. É uma corrida onde a gente vai ter que se curvar e deixar o outro passar. Eu lembro que há um tempo atrás eu preguei aqui sobre o Salmo 23 e eu expliquei aqui que é interessante quando duas ovelhas elas se encontram, se elas estão num pasto dividido por um pequeno córrego e neste córrego tem uma ponte estreita onde somente uma ovelha passa. Né? A gente sabe que a ovelha não é um bicho muito inteligente. Às vezes duas sobem e elas se encontram no meio e não tem como passar. Aquele bicho gordinho, né? Se passar de lado, uma empurra a outra e as duas caem na água. Então, né, a gente aprendeu aqui, porque esse é o fato, uma ovelha, quando ela encontra com o outro num caminho único, elas não voltam para trás, porque a ovelha não consegue caminhar para trás. A ovelha não sabe andar para trás. A ovelha não sabe. Os crentes deviam aprender a fazer isso também. Por isso nós somos chamados de ovelha do Senhor Jesus. A gente tem que só ir para frente, daqui para frente. Porque não dá mais, né? A ovelha não sabe andar para trás. Então ela não sabe andar para trás. Ela não pode andar de lado, porque aquele corpo, as perninhas dessa finurinha, mas a barriga desse tamanho, está parecendo a minha, né? Passa dois gordinhos do lado do outro com as canetinhas fininhas, o outro cai os dois.
Então elas descobriram que só tem uma maneira delas conseguirem cruzar a ponte. Uma vai ter que se curvar para deixar a outra passar por cima. E é o que a ovelha faz. Uma deita e se abaixa para que a outra passe por cima. E o crente, ele precisa viver assim. Tem hora que a gente vai ter que deixar as pessoas passarem por cima. Nós vamos ter que nos curvar para que os dois possam encontrar o caminho. Para que nós possamos viver a bênção de Deus. Você quer ver um avivamento? Nós precisamos nos quebrar. Mas a gente não precisa. Né? Agora aqui nessa passagem, ela mostra para a gente uma última coisa. Eu acredito que são 4 coisas importantes para que a gente viva nas alturas. E a última é que a gente viva se enchendo. Aliás, eu já falei sobre isso, né? Quando eu falei a respeito dos vales. Os vales precisam ser cheios. Né? Mas agora, esse enchimento aqui é um enchimento diferente daquele vale. Aquele enchimento do vale que nós pregamos lá em Isaías, falava daqueles lugares, né, profundos da nossa vida, do pecado escondido, da nossa necessidade de Deus, onde Deus entra e Ele enche com a sua luz, e Ele nos limpa, e Ele nos purifica. Agora essa outra necessidade de enchimento é o enchimento do Espírito Santo de Deus. É um encher não só para tirar a sujeira, é um encher para não deixar a sujeira mais entrar. Eu contei já para os irmãos, né, que eu fui mergulhava no mar, né, e a gente tem aquele equipamento, aquele cilindro de ar, e aquele cilindro de ar ele é extremamente sensível, e ele, para não ser muito pesado, ele é feito, né, de um metal forte, mas fino. Então, se dentro daquele cilindro criar umidade, água lá dentro, né, ele corrói a parte de dentro, e um dia que você for encher ele pode estourar, ou ele pode perfurar na hora que você estiver embaixo da água onde há muita pressão. Então o mergulhador ele cuida muito do seu cilindro. E uma coisa que a gente aprende quando faz um curso de mergulho é que a gente sempre deve guardar aquele cilindro cheio, no máximo da sua capacidade, porque se ele estiver bem cheio, com bastante pressão, não consegue entrar umidade, nem vai entrar água lá dentro, então não vai formar corrosão, você vai manter. E assim é a vida com Deus. Para que a sujeira não comece a entrar na nossa vida e tomar conta da nossa vida, a gente precisa estar cheio a tal ponto onde não tenha mais lugar para nada nos contaminar. Por isso nós precisamos estar saturados de Deus, ao ponto da onde Ele derrama e já não tem mais para onde ir, porque Ele vai derramar daquilo que é puro, e aquela pureza vai alcançar os outros. Ele vai derramar das suas bênçãos, aquela bênção vai alcançar os outros. Senhor, o Senhor vai derramar a nossa vida de oração, e a nossa oração vai alcançar os outros. Ele vai derramar sobre a nossa vida de tudo que Ele tem, e isso vai alcançar a vida dos outros. Você vai estar cheio. Você vai andar por lugares ruins, e vai ter encontro com pessoas iníquas, e você vai passar por lugares erros, e você não vai ser contaminado. É o que Davi falou no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum. O mal pode estar ali em volta, mas ele com Cristo não precisa temer. Tem crente que não vai em alguns lugares e fala assim, não vou não, porque se eu for eu vou me contaminar, né? Então precisa ser mais cheio. E se você reconhece isso ainda, é muito bom, não vai mesmo. Mas não é para parar aí, porque o que acontece com um crente que fala isso é que ele para por aí. Fala, eu não vou porque senão eu vou me contaminar, então por isso eu não vou. Então agora você não vai lá, tá certinho, não vai. Mas o serviço agora começou. Vai para outro lugar, vai para a presença de Deus, vai se encher, para que um dia te capacite a você ser capaz de enfrentar aquela situação e não se sujar com ela. Glória a Deus. Cheio, que alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus habitando em mim e você, não consegue se manchar com nada. Quando nós estamos cheios, saturados da vida de Deus, o pecado vai se apresentar e a gente vai se sentir tentado. Jesus se sentiu tentado em várias situações, mas ele foi capaz de enfrentar o inimigo. Ele foi capaz de desviar daquele caminho, porque ele sabia que nele havia algo muito mais santo, muito mais puro, a vida de Deus. E hoje Deus habita comigo e com você, para que a gente não caia, para que a gente ande em santidade, para que a gente vença sobre o pecado.
Eu tenho que ter a consciência, sim, que eu sou um pecador e eu posso cair a qualquer momento. Por isso eu tenho que ser humilde diante de Deus, porque com humildade Ele vai me encher e Ele vai me ajudar a vencer o pecado, para que eu não caia mais. Quem pensa que viver a graça é, não, Jesus me salvou, é a graça, agora eu posso todas as coisas. Não, a graça não é isso. A graça é a capacidade de você poder todas as coisas, mas escolher somente aquelas que agradam a Deus. Aleluia. Isso é graça. Será que alguém aqui consegue se ver na necessidade de se entregar na presença de Deus? Amém. Passa para mim na próxima slide, por favor. Como eu disse, curvar-se, pode passar. Curvar-se significa encher-se. Pode passar. Passou? Não? Acho que aconteceu alguma coisa. Isso não acabou. Não é como eu disse, curvar significa enchendo-se, encher-se. Que mais? Pode passar. E a única vida que agrada a Deus é a sua própria vida. Eu queria que, se você gosta de escrever, se você não tem problema em escrever na sua Bíblia, não escreve onde está a passagem, escreve lá na frente da sua Bíblia isso. A única vida que agrada a Deus é a sua própria vida. Só tem uma vida que agrada a Deus, a vida dele mesmo. Tem crente que acha que a sua vida agrada a Deus. Não, querido, a gente pode até trazer às vezes alguma alegria para o Senhor, né? Deus até olha para algumas pessoas na terra, como Ele falou lá de Noé, quando Ele falou de Jó, olha lá meu filho, né? Ele falou a respeito de estar agradando, mas na verdade só tem uma vida que de fato agrada a Deus, é a própria vida dele. Isso é o avivamento. A vida de Jesus derramada no coração dos homens. E é por isso que a gente precisa estar cheio dele. Cheio de Jesus na nossa vida, porque nós só vamos poder agradar a Deus se nós estivermos cheios dele mesmo, porque a única vida que agrada a Deus é a vida dele mesmo. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Para encerrar, eu só quero deixar uma última ilustração com os irmãos. Uma família que saiu de viagem e eles alugaram um quarto de hotel e tinha uma menina. E essa menina, quando ela entrou no quarto dela, ela viu que na cabeceira da cama havia a imagem do rosto de Jesus Cristo. E ela achou aquilo muito bonito. E ela subiu na cama, ela olhou para aquela imagem, achou bonito. E ela começou a pular na cama. E na frente da cama dela havia um espelho. E ela pulava ali na cama, brincando no espelho. Conforme ela estava ali brincando, ela, quando estava de pé na cama, ela olhava para o espelho, ela via o rosto dela. Mas ela, quando olhou e viu o rosto dela, ela percebeu que ela não viu a imagem de Jesus atrás. E ela achou estranho. E ela virou e olhou, e lá estava o rosto de Jesus. E ela olhou de novo, e quando ela olhou para o espelho, ela viu novamente somente o rosto dela. Mas aí ela se abaixou. E ela olhou para o espelho. E quando ela olhou para o espelho, ela viu a imagem de Jesus. Mas ela não conseguiu mais ver a sua própria imagem. E avivamento é isso. É quando nós olharmos e vemos só Jesus. Onde, quando eu busco a Deus, eu não me vejo mais, mas vejo Ele. O avivamento só vai acontecer na nossa vida quando nós deixarmos de sermos e Ele for tudo o que nós devemos ser na nossa vida. Glória a Deus. Para isso não tem outra maneira, a não ser nós nos curvarmos diante de Deus. Para que a gente alcance as alturas, para que a gente alcance os lugares altos, nós precisamos nos curvar. Nós precisamos botar os nossos joelhos no chão, curvar a nossa cabeça e clamar pela presença de Deus. Nós precisamos aceitar a humildade e a vida de Deus, para que ninguém mais tenha o poder de nos humilhar. Porque quando eu me humilho, o Senhor me exalta. Aleluia. E convidar agora a igreja nesse momento, se você acredita que você pode viver um avivamento, eu queria te chamar agora a botar os teus joelhos no chão e a orar, e a clamar por Deus, e dizer: Senhor, não vivo mais eu, mas vive você em mim.
Senhor, faça com que eu diminua para que Tu cresças. Senhor, em nome de Jesus, neste momento nós nos rendemos diante de Ti, Senhor, Pai querido, clamando, Deus Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a vencer o eu, o egoísmo, Senhor, na nossa vida, a vencer tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado de Ti, a vencer o pecado, porque eu descubro, Senhor, Pai querido, que pelas minhas forças eu não sou capaz de vencer o pecado, mas que contigo eu sou mais do que vencedor. Ajuda-me, Senhor, a buscar o interesse do outro em primeiro lugar, a viver a Tua vida e não mais a minha, a me entregar e a Te seguir. Pai, eu reconheço que a minha cruz não é o deixar de assistir novelas ou não mais utilizar o Facebook ou deixar de tomar Coca-Cola, como muitos crentes hoje pensam que assim estão agradando a Deus. Pai, mas eu entendo hoje, Senhor, Pai querido, que me entregar, negar-me a mim mesmo e tomar a minha cruz é viver totalmente na dependência de Ti. Pai, me ajuda, Senhor, a morrer para mim mesmo e a viver para Ti, Senhor. Eu sei que não vai ser fácil ser quebrado pelas Tuas mãos, mas sei que é necessário. Por isso, com fé e confiança em Ti, eu me entrego e eu peço, Senhor, quebranta o meu coração. Purifica-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Santifica-me, Senhor, para que a minha vida seja útil no Teu reino. Para que este vaso brilhe a glória que há em Ti. Dai-nos, Senhor, mais amor pelo nosso irmão, mais amor pela nossa comunidade, pelos homens, mulheres e jovens que estão ao nosso redor neste mundo, por aqueles que sentam ao lado de nós, dentro do trem, do ônibus, no lugar de trabalho, na escola, Senhor. Quebranta-nos, Senhor, porque não somos melhores do que ninguém. Mas hoje somos agraciados com a Tua vida, Senhor, porque Tu olhou por nós com misericórdia. Pai, nós clamamos por esta misericórdia sobre a vida daqueles que estão próximos de nós, pela vida daqueles que nós não conhecemos, pela nossa família que ainda não Te conhece, Deus Pai. Mas usa-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, e derrama, Senhor, sobre a Tua rocha, para que eu seja um vaso de honra nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém hoje que ouvindo essa palavra com convicção no coração reconhece que é um pecador e se arrepende dos seus pecados e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faz um sinal para mim que eu quero orar por você. Se há alguém aqui que hoje quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus, levante as suas mãos que eu quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor salvou. Porque hoje, Senhor, vidas estão convictas do seu pecado, e reconhecendo o seu pecado, te pedem perdão pela sua vida. Neste momento nós clamamos, Senhor, Pai querido, toma conta da vida dessas pessoas, dos nossos irmãos, que hoje confiam em Ti e sabem que só em Ti há salvação. Leve esse coração contrito, Senhor, e quebrantado, para que seja obediente à Tua vontade, à Tua palavra, e de fato Tu sejas Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor salvou neste lugar. Estou certo, Senhor, porque hoje também o Senhor edificou neste lugar. E
E se a tua igreja hoje deu ouvido a esta palavra e se rendeu aos teus pés, eu estou certo, Senhor, que nós estamos caminhando para um dia vermos o avivamento neste lugar. Aviva esta igreja, Senhor. Aviva a minha vida. Aviva a vida do meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos todos adorar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra, louvor, glória. Queria te convidar para vir aqui adiante receber uma oração. Se você acredita que você precisa ser quebrado na presença do Senhor, se você acredita que precisa ser derramado sobre essa rocha, ser formado pelas mãos de Cristo, aqui adiante. Transforma-me.
atentamente para nossos corações, que realmente aquilo que nós temos colocado diante de nós, antes de Ti, caia por terra, em nome de Jesus. Ajuda-nos a ter consciência de que nós estamos errados, Pai. Dá-nos direção, Espírito Santo, e toca aqueles que ainda não conseguiram enxergar, Pai. Que o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o dono das nossas vidas, é o Senhor que nos guia, mesmo em momentos em que nós achamos que estamos certos e tentamos fazer pelas nossas próprias mãos a Tua obra. Tira de nós o orgulho, a altivez, Pai, e ajuda-nos, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Ajuda-nos a entender que a verdadeira conversão é aquela que fala aos nossos corações o quanto somos dependentes de Ti, o quanto necessitamos de Ti. Não importa a quantidade de obras boas, não importa a convicção no coração do amor que nós temos por Ti, Senhor, mas é que nós somos totalmente dependentes de Ti. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça que se renova todos os dias nas nossas vidas. Por causa disso, que nós somos vasos e necessitamos ser moldados para a Tua obra. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco nessa semana. Fala conosco, Senhor, aquilo que realmente nós precisamos fazer para Te agradar e não aquilo que nós queremos ou achamos que temos que fazer, Pai. Usa-nos como instrumentos, como vasos, para poder ministrar, para poder evangelizar, para darmos testemunha da verdade, da Tua presença em nossos corações. Que sejamos servos, Pai. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor edificou a Tua igreja. Para sermos servos, para sermos obreiros da Tua obra. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Nessa quarta-feira nós temos o nosso culto aqui às 8 horas da noite, de 8 às 9. Convide alguém para vir com você e aprender da palavra de Deus aqui, ser abençoado com a oração. Também quero convidar, incentivar os pais a trazerem os jovens na escola dominical no domingo de manhã. Muitos deles não podem dirigir, depende dos pais. É hora da gente se dispor mais. Tem muito pai que só está acordando quando é tarde demais. É só um milagre. Aproveita a oportunidade, a disposição que existe aqui nesta igreja de ter aqui um casal dedicando a sua vida para ministrar na vida do seu filho. Seja presente na comunhão da tua igreja, cresça, vem orar. Na sexta-feira, homens, mulheres, na reunião de oração aqui às 8 horas da noite. Os irmãos não vão me ver aqui, não é porque eu não oro, é porque eu estou na sexta-feira à noite fazendo a escola dominical em Long Branch, porque como eu estou no domingo com vocês, o domingo deles é sexta. A gente precisa se render mais. Levante tuas mãos para o alto, porque de lá vem a bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, precisamos mais de Ti. Abençoa a nossa vida essa semana com a Tua presença, Deus Pai. Seja abundante a Tua vida nas nossas vidas, Senhor, Pai querido. Gera em nós, Senhor, o desejo de vermos um avivamento genuíno, um avivamento que traz santidade, purificação, um avivamento que traz crescimento de fé, Deus Pai, onde o poder, Senhor, Pai, é derramado sobre as nossas vidas para que nós venhamos a fazer a Tua vontade. E fazendo a Tua vontade veremos os milagres, as curas, a libertação, a salvação. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de aprendermos contigo no dia de hoje, Senhor. Recebe, Senhor, o louvor, a glória e a honra. Que
o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós até a volta do teu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com uma semana maravilhosa na presença de Deus e de vitória. Ele quebra o teu coração e te faça um vaso de honra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu chegar na porta que eu quero despedir de todo mundo antes de você ir embora. Amém? Deus te abençoe.